século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais a educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas, às vezes, com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem a diversão nossa, quer ver o futebol, eu adoro futebol, mas tem as coisas que são mais produtivas. Você é flamenguista, né? A tecnologia... Eu sou Flamengo. Acertei, sou Flamengo. Caralho. Sou Flamengo, sou Mengão, sou Flamengo. Tá de verde mesmo. hoje, viu? Sou Flamengo mesmo. Salve, Verdão. E como eu sou velho, eu vi... Vou te dar um exemplo, hein? Eu adoro o Zico, mas eu levei uns 3 anos, 4 anos para falar assim, não, é super craque. Levei uns 3 ou 4 anos, apesar de ser Flamengo, porque eu tinha ido para fora estudar quando ele surgiu. Quando eu voltei, eu comecei a analisar. Só que eu tinha visto jogar. Na minha geração, quando eu era menino, quem eram os craques? Pelé, Garrincha. Quando eu vi esse pessoal jogar, eu falava, bom, essa turma é fora de série. Aí eu vi o Zico e falei assim, deixa eu examinar. Deixa eu ver se é isso mesmo que estão falando. E aí, falei, é isso mesmo, é muito bom. Mas quem viu o Pelé jogar não aceita qualquer um, entendeu? Então, eu vejo os argentinos às vezes falando, não, porque o Messi é jogador de futebol de salão acelerado, joga bem, faz gol, é bacana, mas não dá para comparar com o Pelé. O Pelé é de qualquer lado, você não sabe com que perna ele batia. Jogava com as duas. Batia falta com a direita, com a esquerda, matava a bola no peito, parava no ar, dava bicicleta. Olha os filmes, veja os filmes antigos. Veja o que é o Pelé jogando e vê a turma jogando hoje. Vê a turma jogando hoje. Pô, mas eu já atrapalhei, cara. Você estava falando sobre o modelo econômico. Econômico. Então está dizendo o seguinte, tem 2 grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar um Vamos chegar lá. Não faz mal, não, eu vou dizer. Então, tem uma visão de mundo que é o seguinte, nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim, o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele com as 2 braços, ele teve fratura nos 2 braços, nas 2 pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu, quebrando os braços, ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então, a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então, você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí, o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente
dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada. É a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento que fala assim, ó, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar. É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia fraciona o poder, são 3, 4 poderes independentes. A mídia é um poder, vocês são um poder. Então, são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizado. E aí nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho. É um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política. Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é rico, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho. A outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Está nos produtos. Quer dizer, agora nós baixamos o IPI, nós baixamos o ICMS, nós estamos baixando os impostos, nós estamos repassando para a população o recurso. Durante 40 anos os impostos só subiram. Então, o nosso governo está indo para o outro lado. Nós estamos indo para o caminho da prosperidade. Nós estamos indo em direção à economia de mercado, de consumo de massa. O Brasil era uma economia fechada. Nós estamos abrindo. Os governos anteriores, o governo que fez mais acordos, tinha feito 4 acordos comerciais. Nós já fizemos 15. Ainda vamos fazer antes do final do ano, ainda vamos fazer mais. Os governos anteriores subiram os impostos. Nós estamos reduzindo os impostos. Então, a economia fechada, nós estamos abrindo. Imposto alto, nós estamos reduzindo. Gasto do governo era muito alto. Nós entramos, o gasto com a administração pública federal era 4,5% do PIB. Hoje é 3,5%. Nós baixamos. Então, nós estamos indo para um outro caminho. Nós acreditamos no caminho da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer o que você falou. Eu aprendi muito com gente de esquerda. Eu li muito. E tem razão. A sensibilidade social é importante. Tanto que eu estava ajudando, justamente com esse choque, direita, esquerda, eu estava ajudando uma pessoa que eu achava que podia ser um cara meio de centro, uma terceira via e tal. Só que, tem que ter push, tem que ter potência para aguentar o tranco. Uhum. O jovem talvez não aguentasse, desistiu. E foi assim que o Bolsonaro falou comigo, vem cá, se ele desistir, você me ajuda?
Porque o Brasil está indo para o caminho da miséria. Nós queremos ir para o caminho da prosperidade, para o outro lado. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Era melhor se tivesse todo mundo junto, com essa visão de deixar essa brigalhada para trás e vamos fazer uma economia arrumada aí para frente. E vamos respeitar a liberdade um do outro. E tem que ter tolerância. Dizem que ele é intolerante. Eu nunca vi tanta intolerância também. Eu, por exemplo, sou um liberal, não sou um conservador. Me impressiona a intolerância da esquerda com a visão do conservador. Pô, se a esquerda a democracia brasileira parece um saci-pererê. Só pula na perninha esquerda. Só pode ter governo de esquerda, presidente de esquerda, tudo de esquerda. Você parece um cara que é conservador, fala Deus, família, patriotismo, a pátria é importante. Aí começa todo mundo a jogar pedra. Por quê? Nós vamos ser intolerantes com os conservadores? Vou chutar por que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que tá na merda. E aí as ideias de esquerda, elas tendem a pelo menos parecer mais abrangentes nesse sentido.